Olá! Hoje nós vamos falar sobre Gênesis 23, onde mostra ali, né, o momento que Sara morreu e Abraão passou ali pelo momento de luto, mas chegou a hora dele sepultar sua esposa, né? Fechar o ciclo, né, do seu casamento, deixar para trás o que já estava morto. E ali mostra um momento onde ele queria colocar a sua esposa, né, e também ter um lugar para os seus descendentes serem sepultados, um lugar honroso, né, um lugar bonito, um lugar especial. E ele comprou um campo, né? Esse campo, inclusive, foi até oferecido a ele gratuitamente pelo rei do lugar onde ele habitava. E ele não aceitou. É interessante porque eu até comentei com meu marido que eu aceitaria a oferta, né, do rei daquele campo tão bonito e tal para colocar a família dele. Mas é interessante porque a gente vê por duas vezes, a segunda vez já que eu vejo Abraão não aceitando uma oferta de alguém de fora. Né? Abraão é um exemplo de alguém que dependia totalmente do Senhor. O Senhor já tinha dado recursos para ele, inclusive, para que ele pudesse. Ele era muito rico, então para que ele pudesse comprar o que ele quisesse, fazer o que ele quisesse. E eu não sei se é por isso, mas ele não aceitou, né? Ele não aceitou a oferta que o rei de Sodoma ofereceu para ele lá na batalha que teve quando apareceu o Melquisedeque lá, né? Pelo contrário, ele deu oferta, deu dízimo a Melquisedeque, e agora mostra ele fazendo questão de pagar pelo campo onde a sua esposa foi sepultada. É muito interessante, porque mostra ele com uma independência total de qualquer ser humano e uma dependência somente de Deus. Isso é um exemplo para nós, né? Porque realmente não é legal, né? Ficar devendo nada para ninguém. Mesmo que era dado, não era emprestado, era dado, mas era de um povo estranho, né? Era de um povo estrangeiro, não era do Senhor para ele, né? E ele tinha condições de pagar. Então a gente vê aí, de repente, uma forma dele enterrar a sua esposa com dignidade, não dependendo de ninguém. Isso serve como lição para nós, né? Ao mesmo tempo eu fiquei pensando, de repente, será que não é orgulho? Porque não aceitaram uma oferta, né? Mas eu acredito que não foi aceito porque era de fora, não era do próprio povo, né? Apesar de que ele era o patriarca, então ele não tinha de quem ele pudesse receber, a não ser de Deus, as bênçãos, né? E ele recebeu tudo que ele precisava de Deus, e ele era aquele que gostava de dar, né? E não de receber. E Jesus falou, melhor é dar do que receber. E em Mateus 2, que nós lemos hoje também, fala sobre o momento em que Jesus aí já recebeu de homens do Oriente, que não eram judeus, presentes assim que nasceu, né? Ele foi presenteado com ouro, com mirra, com mais uma substância, que agora eu não me recordo, né? Ouro, mirra, teve mais uma substância. Ele recebeu, né, Jesus, um bebê. Os seus pais receberam aquela oferta dos reis, dos homens que vieram do Oriente para adorá-lo, né? E aí a gente já vê recebendo. Mas a gente vê também o próprio José, né, pai de Jesus, dependendo também totalmente do Espírito Santo, sendo guiado pelo Espírito Santo através de sonhos, quando era a hora de fugir, quando foi a hora de voltar para Israel. Isso mostra também que nós não devemos estar apegados a nada nem a ninguém, né? E não é porque Jesus é o Filho de Deus, é o Rei, que ele não precisou, a sua família não precisou fugir com ele para livrá-lo da morte. Deus avisou para José que ele deveria fugir com a criança e a esposa para o Egito, e quando ele pôde voltar para Israel, Deus avisou também. E a gente não vê José preso à sua parentela e nem preso a lugar nenhum. A gente vê José vivendo em função da sua própria família. Isso também é um exemplo para nós, sendo o provedor da sua família em todos os aspectos, assim como Abraão também foi o provedor de sua família, inclusive do sepultamento de sua esposa. Ele fez questão de ser o provedor. É digno, né? Quando nós vivemos para nossa família e aí fica uma lição aí, né? Não depender dos de fora. Agora, realmente, José recebeu esse presente, né? Essa oferta aí dos homens do Oriente, e com certeza não era pouca coisa, devia ser muita coisa, e com certeza também ajudou Jesus e Maria a viverem no Egito durante todos os anos que eles estiveram lá peregrinando, forasteiros, né, estrangeiros naquela terra. Então, Deus deu a direção da fuga,
E a gente vê antes disso Deus já dando a providência para o viver deles aonde eles estivessem. Então a gente sempre vê, né, que a dependência de Deus sempre é a melhor dependência. Quanto mais dependemos de Deus, menos dependemos de seres humanos. E mostra também ali a importância, né, tanto em Gênesis 23 ali com Abraão, como Jesus, José e Maria, não dependendo de nenhum tipo de político, né, de nenhum conchavo político. Pelo contrário, né, mostrou que no caso de José ali, o rei queria matar Jesus. E no caso de Abraão, provavelmente aquele rei insistindo para dar aquele terreno, aquele campo para ele, né, sepultar a sua esposa, ele poderia ficar devendo favores para aquele homem. É o que nós vemos hoje na humanidade, nesse sistema, né? Troca de favores e que não são interessantes quando nós estamos estabelecendo o trono, o reino de Deus na terra. Foi isso que eu entendi, né, dessas lições de hoje aí, que nós devemos ser autossuficientes e depender somente de Deus.